Olá, Taubaté, que bom ter você aqui na nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no programa. E ainda tem os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é sexta-feira, 1º de agosto de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais o Mix da TV nesta sexta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos reexibir uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! O Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez é comemorado no dia 10 de novembro. A data foi criada para conscientizar e educar sobre problemas relacionados à deficiência auditiva. A OMS, Organização Mundial de Saúde, estima que mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de surdez, que é a perda da capacidade de ouvir em níveis normais. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o Dr. Wilker Lira, que é otorrinolaringologista. Doutor, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Mix da TV. Obrigado, Josivaldo. Obrigado pelo convite. Olá, todo mundo, os telespectadores da TV Câmara Taubaté. É uma honra estar aqui falando sobre um assunto que eu adoro e que é muito importante, muito presente no nosso dia a dia, e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vamos começar conceituando, então, já que o nosso público também, muitas vezes é leigo. O que é a surdez? A surdez é a dificuldade que tem a diminuição total ou parcial de ouvir, de compreender os sons, de entender os sons, ouvir de uma maneira geral no seu amplo espectro, nesse sentido. Doutor, geralmente a surdez a gente nasce com essa deficiência ou os casos são mais adquiridos ao longo da vida? Como que a gente pode conceituar? É possível acontecer das duas formas. É possível a gente nascer com a perda auditiva por meio de alterações, de intercorrências no período neonatal, as infecções do bebê ou infecções e hábitos da mãe durante a gestação, ou até mesmo por questões da genética de sindrômicos, como, por exemplo, acontece o bebê acabar nascendo com síndrome de Down, por exemplo. Existem algumas síndromes que causam, dentre as características delas, a perda auditiva. E, com isso, desenvolver a perda, já nascer com a perda, mas também é possível a gente, por maus hábitos, por mau uso da audição, a gente desenvolver ao longo da vida por várias causas. Por processos infecciosos, o abuso de sons em intensidades de maneira muito alta, muito intensa e prolongada, traumas sonoros que acontecem quando a gente vai para um show, que acontece aquele som muito alto por muito tempo. Proximidade de caixas de sons também, nesses eventos, né? Acontece. E até quando tá chegando o Réveillon aí, Natal, quando estoura fogos, dependendo da proximidade, acontece algum problema ali, estoura ali antes do tempo, dá aquele trauma. Pode ser também quem gosta de tirar tiro, fazer atividades de tiro, que causam esse trauma sonoro. Até se você tem alguma alteração do nariz. Se você tem uma rinite atacada, uma rinocinusite que está descompensada, você causa um problema na regulação da pressão entre o nariz e o ouvido e faz com que ou sobe catarro, acumula catarro para dentro do ouvido, sobem infecções, toxinas. Então, temos várias causas. E nesse contexto dessa questão da tuba auditiva, que é sobre essa equalização da pressão entre o nariz e o ouvido, até atividades como mergulho podem causar perda auditiva, tanto na descida como na subida. Então, existem várias causas ao longo da vida que a gente tem para perder a audição. Doutor, tirando os casos genéticos, às vezes hereditários e também essas síndromes que o senhor colocou, uma vez que você perde uma porcentagem da sua audição,
isso é irreversível ao longo do tempo? Ou seja, quanto mais velho você fica, maior essa perda você vai acumulando? Depende. Depende da causa. Existem perdas, como eu citei essa questão nasal, é possível reverter. Mas existem outras perdas, que são as perdas neurosensoriais, que muitas vezes a gente não consegue reverter, não. É um processo que é meio que cumulativo mesmo. E, naturalmente, existe a degradação, a morte das células da audição pelo processo do envelhecimento. Que, dado esse contexto dos hábitos de vida, o descontrole de doenças como hipertensão, diabetes, hipotireoidismo, esse processo acelera o descontrole dessas doenças, doenças autoimunes, infecções que a gente adquire ao longo da vida, como o vírus da varicela zoster, sífilis. Tudo isso pode acelerar esse processo. E, dependendo qual foi a causa, dá sim para reverter, mas outras, infelizmente, não. Que a gente perdeu. Olhando agora para o público infantil, né? Como é que os pais conseguem identificar esta perda auditiva? Existe algum exame, assim, que é essencial para a criança ter esse diagnóstico precoce? Sim. Então, todos os bebês, ao nascerem, eles precisam fazer o que a gente chama de TANU, que é a triagem auditiva neonatal universal, que ele vai fazer um exame, idealmente ainda na maternidade, e dependendo dos riscos que ele tem ao longo desse processo neonatal, de gestacional, vai ser escolhido entre as emissões otoacústicas ou o PEAT, que é o potencial evocado auditivo do tronco encefálico, e vai ser monitorado. É o popular teste da orelhinha, doutor, ou não? Sim, exato. Só que aí o teste da orelhinha é como se fosse o amplo e esses são mais específicos. Não, na verdade é como se... Porque dependendo do risco se ele tem, por exemplo, é aquele bebê que nasceu no tempo normal, a mãe não teve nenhuma infecção, deu tudo certo. Ele vai fazer um. E se ele tem, por acaso precisou ficar em UTI, precisou de ventilação mecânica, aí ele vai fazer outro. Mas os dois vão ser o teste da orelhinha, que a gente chama. E vai ser monitorado, uma vez que ele passa, dependendo do risco, ele ainda pode ser monitorado durante 2 anos. Mas existem as crianças que não passam e vão ter um controle aí mais à risca. E as crianças têm que ter um cuidado redobrado, porque muitas vezes elas não sabem dizer que está perdendo a audição, que não está ouvindo. E a hipoacusia, que é o termo que a gente chama para diminuição da audição, ela vai se manifestar de uma maneira meio que indireta. É aquela criança que teve um atraso na aquisição da fala e da linguagem. É aquela criança que não está conseguindo acompanhar os coleguinhas porque está com baixo déficit, um baixo rendimento escolar e fica um pouco, não consegue socializar direito. Então, são algumas formas meio que indiretas que falam a favor que precisa investigar a perda auditiva. E essa perda ela vai ser identificada tanto por esses 2 exames que eu te falei, podem ser identificados por esses exames, mas também existe a audiometria. A audiometria que, dependendo da idade, dependendo da colaboração da criança, pode ser uma avaliação comportamental, pode ser uma audiometria convencional. Aí depende do tamanho, depende da colaboração da criança. A gente recebeu essas recomendações aí, no caso de crianças, né, adolescentes, essas mudanças de comportamentos podem indicar uma perda auditiva. Exato. No caso dos adultos, quais são os primeiros sinais ou talvez sintomas que a gente pode pensar, estou com algum problema relacionado à minha audição? Muitas vezes não é nem o paciente que traz. Às vezes é o familiar, é a esposa, é o marido, é o filho que fala: olha, você está ouvindo a televisão muito alto, baixa essa televisão, para de gritar, tá falando muito alto. Ou, às vezes, infelizmente, o paciente fica, já começa até a ter sintomas depressivos e ansiosos, porque as pessoas ficam, ele não ouve, não entende, aí ele pede para repetir, as pessoas ficam irritadas e ele fica acuado, ele passa a diminuir a frequência da participação social, porque ele quer evitar esse transtorno de ficar, repete. Aí ele fica acuado, fica chateado, e é uma consequência muito grave da perda auditiva nos adultos. E é isso. Aí eles vêm pro consultório, aí eles falam:
Olha, eu só vim porque me falaram isso. Mas ele, muitas vezes, não percebe que tem Então, um perda. autodiagnóstico vem de outra pessoa, de um terceiro, né? É muito comum vir essa queixa. Neste dia 11 de novembro, nós estamos celebrando e, ao mesmo tempo, fazendo este trabalho preventivo aqui com o Dr. Wilker Lira, que é otorrinolaringologista, porque ontem, domingo, dia 10 de novembro, foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Doutor, a gente sabe que cada paciente é um caso, cada caso é de uma forma, mas de uma maneira geral, como que é o tratamento para a surdez? Então, se a causa ela é reversível, por exemplo, ele tem uma diminuição da audição porque está com um cerume impactado, cera impactada. A gente tira, melhora a audição. Se é um processo infeccioso, trata a infecção, vai melhorar. Às vezes tem algumas doenças que causam, cabe uma intervenção cirúrgica, também tem um ganho, mas, como eu falei até no início, às vezes muitas perdas elas não conseguem reverter, são irreversíveis. E aí onde entra a reabilitação auditiva, que é o uso do aparelho de amplificação sonora individual, que a gente chama de AAS, e o famoso aparelhinho auditivo, que é um cuidado, é um trabalho muito lindo feito pelos fonoaudiólogos, que bem complexo, bem trabalhoso, porque eles ficam bem à frente desse processo da adaptação, porque esse aparelhinho, o que é bom para mim não vai ser bom para você, não vai ser bom para outra pessoa, é muito particular. E o trabalho do fono nesse sentido é incrível, é muito lindo. Aproveitando a sua presença, doutor, e falando de surdez, como que é o método correto, a maneira certa da gente fazer a higienização, principalmente da orelha e do ouvido, né? O uso de hastes flexíveis, também conhecido popularmente como cotonetes, é indicado? Não. E a gente bate muito nessa tecla de não usar o cotonete. Por quê? Porque, primeiro, que a cera, ela não é sujeira. Ela não precisa ser encarada como uma sujeira. Ela é uma proteção do nosso ouvido. E o uso do cotonete, dependendo da forma como você for utilizar, você vai empurrar a cera mais profundamente, vai ficar mais velha, mais dura, fica até mais difícil de tirar. Pode machucar o conduto e acabar desenvolvendo uma infecção, perfurar o tímpano. Então, como não é sujeira e não tem por que tirar de uma maneira rotineira, não usa o cotonete. Se for o caso daqueles pacientes que produzem um pouco mais. Um excesso, que às vezes fica aquela coisa meio que escorrendo, assim, não é legal, né? É feio, esteticamente não é legal. Então, o que eu oriento para os pacientes? Pegar o dedo mínimo, que envolve numa toalha, e vem aqui limpando todo o pavilhão auditivo, aqui por dentro também, e entra o máximo que conseguir, mas sem forçar, com a toalha. Pronto. Esse é um método que seria adequado. E é uma parte da população que vai produzir um pouco mais e que chega com o ouvido tampado, às vezes até doendo, aí vai para o consultório, procura o otorrino, que a gente tira no consultório e o resultado é super satisfatório. Para quem trabalha em empresas, né, que tem grande excesso de volume, também muito barulho, e tem a recomendação do uso dos EPIs, né, como protetor auricular, qual dica que o senhor deixa? Para usar sempre. Às vezes, pelo costume, pelo aquele hábito de estar fazendo ali todo dia a mesma coisa, às vezes as pessoas dão uma relaxada, mas não pode relaxar, porque para esses pacientes acaba causando o que a gente chama de perda auditiva induzida por ruído, que causa uma dessas perdas que eu te falei que, infelizmente, o que perdeu. E aí, no processo do dia a dia, vai deixando vai pra lá, vai perdendo, não percebe e acaba, quando vem, já tem uma perda absurda. Então, usar sempre o EPI. E existe uma norma regulamentadora, de número 7, que fala sobre a necessidade da realização de audiometrias, tanto admissional como periódico, dependendo do seu nível de exposição a ruídos, aí vai fazendo com uma certa frequência, dependendo da atividade, e fazer sempre. Porque às vezes a perda ela começa em intensidades que não são sons que a gente ouve no dia a dia, mas que serve para esse monitoramento. E à medida que a gente vai vendo que ele está que ele está sendo exposto a esse ruído. Antes ele não tinha perda. E está vendo que tem essa perda, aí a gente tem que ficar esperto.
além do uso do protetor ocular que a gente colocou para quem trabalha, hoje entre a garotada e os jovens é muito comum o uso também de fones de ouvido, né? Às vezes em volumes muito elevados. Também tem alguma dica de higienização para não trazer nenhum risco para o aparelho auditivo? Sim, isso é assustador, viu, Josivaldo? Porque além de colocar o som muito alto, por querer dar aquele estímulo maior, é para até uma maneira de compensar o barulho de fora. Então, é uma dupla agressão ao ouvido, porque é o som da academia que está muito alto, por exemplo, né? Que é a que a gente vê, ou da rua, enfim, do ambiente como um todo, mais o do fone. Para esses pacientes ter o cuidado de baixar o volume, usar o menos possível. E para quem tem condições, hoje a gente já tem as tecnologias que temos os fones que têm isolamento acústico, que é incrível. Eu, particularmente, só passei a usar o fone de ouvido na academia, em ambientes assim, depois que eu adquiri esse com isolamento, porque é uma agressão absurda. Ou seja, ele faz isolamento do som externo, né? Externo, exato. Então diminui a agressão do ouvido, da audição, porque isola o de fora e você fica assim, o máximo, né, até certo grau, e fica mais aquele que você está ouvindo ali, e você consegue, consequentemente, ficar satisfeito e um volume mais baixo. Dr. Wilker, a gente sempre aproveita a presença aqui de um profissional e às vezes dá uma dica também para quem está assistindo, que às vezes vê a profissão, se interessa, quer se especializar. Como que é o processo de formação, assim, básico para quem quer ser um otorrinolaringologista? Primeiro, 6 anos de medicina, né? E depois a gente tem a residência de otorrinolaringologia, que ela dura 3 anos. É uma especialidade que a gente chama que é acesso direto, que é você faz a prova de residência e você faz esses 3 anos e não precisa fazer uma outra especialidade para ser chamado de otorrinolaringologista. É uma profissão linda, uma especialidade linda, que a gente trabalha com mas com boa parte dos sentidos, do olfato, da audição. É muito interessante. Voz. Aproveitando então, doutor, nesse dia que a gente está fazendo essa celebração, né, de combate e também de prevenção à surdez, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores. Que temos que valorizar muito a audição, muito. Em todas as faixas etárias da vida. Na criança, por exemplo, a audição ela é um estímulo para o desenvolvimento do cérebro. Então, tem que ouvir, tem que identificar o mais precocemente uma possível perda, um risco de perda. E os adultos, os idosos, também não é menos importante quanto. A literatura traz, Josivaldo, que o risco de pessoas que têm perda auditiva, que não faz a reabilitação, tem um risco muito aumentado de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. Além da questão social que eu citei no início, aumenta muito o risco de ansiedade e depressão nos idosos, principalmente. Então, precisamos ouvir. A audição ainda é um pouco desvalorizada. Infelizmente, os aparelhos eles ainda são pouco acessíveis do ponto de vista financeiro, não são baratos. Mas aproveito a oportunidade para ressaltar de uma informação que poucas pessoas sabem, que o SUS fornece. Se tem uma perda auditiva, foi indicado pelo otorrino, vai lá que em algum momento vai adquirir e nunca é tarde. Sempre está em tempo de ouvir bem e o melhor possível. Dr. Wilker Lira, otorrinolaringologista, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de ter compartilhado tantas informações importantes com o nosso público. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Como eu falei, é uma honra estar aqui hoje, falando desse assunto muito importante e precisando, estamos aí. Muito legal poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como tudo isso funciona? Vamos para a nossa tela para você acompanhar os principais canais aqui da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcamaratt@gmail.com você manda sua crítica, opinião e sugestão de pauta. Assiste ao vivo os nossos programas no youtube.com/tvc Taubaté e no facebook.com/tvc Taubaté.
No canal do YouTube tem playlists completas e você assiste ao vivo a nossa programação e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se o seu jeito de se comunicar com texto, áudio ou vídeo, a melhor plataforma é através do WhatsApp. O DDD é o 12 e o número 3625-9525. E o Legislativo também está presente em outras redes sociais, entre elas o TikTok e o Instagram. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí na nossa tela todos os principais canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E chegou a hora do nosso primeiro short desta sexta-feira. O Em Prosa sempre traz histórias de vida de pessoas famosas e anônimas aqui do nosso município. E separamos um trecho do programa especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! E daqui da cidade, qual evento que o senhor gosta de fazer? Ou gostava de fazer? Não, eu gosto de fazer... Olha, na verdade, eu gosto de apresentar qualquer tipo de evento, porque eu apresento. Eu apresento qualquer tipo de evento. E é muito importante isso, a gente trabalhar em todo evento. Quando você diz que é um apresentador, você não pode escolher muito, não. Você tem que trabalhar tem isso, né? Apresentando. Você tem que fazer tudo, ainda assim a gente pode manter uma preferência. Eu gosto mais de fazer isso. Pois é, mas eu gostava muito de fazer os festivais sertanejos, profissionais. Há algum tempo atrás, eu apresentei o estadual em São Luís do Paraitinga, contratado por São Paulo, pelo PROAC. Eu fui contratado pelo PROAC. Fiquei 3 dias lá participando. Então, o festival sertanejo, quando as duplas realmente são profissionais, dá gosto de fazer, porque tocam muito e cantam muito bem. Sim, e toca o coração de quem está assistindo. E toca o coração de quem está participando também. Sim. Teve alguma saia justa, alguma coisa engraçada, assim, da sua carreira que o senhor conta e todo mundo fala, meu Deus, como que o senhor passou por isso? Pronto. Eu fazia muitos shows e levava 2 combis na época lotadas. E as comunidades pediam para mim, não dá para o senhor levar umas duplas lá para cantar na minha festa? Eu falei, dá, tranquilamente. Eu tinha Kombi à disposição, o pessoal apoiava a gente. E uma senhora de um bairro aí falou, não precisa levar som. Não precisa levar som. Eu levei uns 8 violeiros na época. E chegamos lá. Falei, não precisa levar som. Cheguei, minha senhora, eu já estou com 8 artistas aí. A senhora, por favor, mostre para mim onde é que está o som, porque nós vamos preparar os artistas para começar o show. Vem cá, dá uma olhadinha. Cheguei, era o de vender peixe. Era aquele 3 em 1 com microfone só. Falei, minha senhora, como que a pessoa vai colocar a primeira e segunda voz com um microfone e esse aí a senhora faz o 3 em 1, não tem jeito. Não tem como fazer. Não tem problema. Vocês não fazem porque a culpa é minha de não saber disso, mas vocês vão comer um lanche. Vocês vão comer um lanche. Está pronto lá. Foi todo mundo comer o lanche. A hora que entrou na sala, a senhora tinha 2 portões. O portão normal, de roça, e tinha outro portãozinho. Gente, que tristeza. Tem gente que pensou que o portão da esquerda era o portão principal, entraram 2 metros, todo mundo caído lá embaixo no quintal da mulher. Falaram, me perdoe, eu esqueci de avisar vocês que esse portão da esquerda é para a galinha não entrar na cozinha nossa. Entendeu? Então, nem o lanche salvou. É isso aí. Alguma coisa que acontece com a gente. Outra coisa que aconteceu com a gente, nós fomos na roça apresentar também esse show para ajudar a igreja. E conhece aqueles banheirinhos antigos que parecem uma casinha de guarda e está lá no meio do mato? E tinha uma fila de quase 100 pessoas. Eu cheguei e falei, eu tenho que começar o show, mas parece que tem 100 pessoas ali. Chamar para vir aplaudir o pessoal. Falei, o que está acontecendo? Eles não sei, porque o banheiro não abre, né? O banheiro não abre e eu preciso... o pessoal precisa entrar lá. Peguei e bati no portão. Sabe quem era? O palhaço estava se pintando, fazia 40 minutos lá dentro, gente. Entendeu? E aconteceram essas coisas pitorescas que aconteciam com a gente. Nossa! Mas uma coisa que eu quero comentar com vocês na TV Câmara é o seguinte. Eu peço para as pessoas que estão ligadas com artistas, com tudo, que dê apoio a festivais, volte com calouros, porque o que revela na cidade, numa cidade,
são os calouros. E muita gente não faz isso atualmente e tem condições de fazer. Está esperando o pessoal vir pronto. Não pode. Porque cada comunidade, cada cidade tem os seus artistas e tem as revelações. E isso aí a gente fazia há muito tempo. Não fizemos porque a gente não teve oportunidade, porque as coisas elas vão se encolhendo com o tempo, porque as pessoas pensando que só o modernismo que ajuda, não. Tem que ver também aqueles que merecem ter a primeira oportunidade. Sim. E como que o senhor vê a cultura de antigamente com a cultura de hoje, aqui em Taubaté? Porque o senhor estava ali presente nos dois momentos, nos eventos, nas festas, em tudo que o senhor participou. Eu, orgulhosamente, posso dizer que Taubaté tem tudo que você imaginar. Tem quase 400 anos, mas os remanescentes daquele tempo, eles estão aí. Os filhos, os netos, bisnetos, eles estão aí para fazer. Só que não é só da lembrança que vive. Então a cultura, ela nunca morre, ela vai reviver se alguém tomar a iniciativa. Mas tem uma coisa, tem que ter apoio. E agora chegou a hora do nosso último short de hoje. O Você Entrevista é o programa que tira as principais dúvidas da população, conversando com autoridades e especialistas. E separamos um corte bem interessante. Vamos ver? Solta o play! A escola é parte integrante, ela está na lei. Ela é como se fosse a supervisora, aquela que dá o aval e que comprova e que, vamos dizer, amarra a situação ali. Porque de um lado nós temos o contratante, a empresa concedente, que a gente chama concedente de estágio, o estudante e a escola do outro lado. Então, a documentação de estágio sempre tem que ser assinada pelas três partes. A gente já pegou situações bizarras, até feitas por advogados. Um advogado de uma agência de publicidade que fez um contrato, deu um problema na justiça. Vai ter um problema trabalhista. Aí nos chamaram, porque eu fui lá ver, eu olhei o contrato e falei assim, mas cadê a assinatura da escola? Eles fizeram um contrato de estágio entre as duas partes. E aí isso não é estágio, não está previsto isso na lei. Vamos lá, quais são os direitos do estagiário? Bolsa auxílio, auxílio transporte, recesso, que não é férias, porque férias você recolhe mais 1/3, no caso do estagiário não tem direito a 1/3, todo funcionário CLT, depois de 12 meses, adquire. O estagiário também ele vai adquirindo, só que não tem mais 1/3. E ele tem direito ao seguro de acidentes pessoais, que vai cobrir morte, invalidez permanente por acidente. Porque ele também não tem a questão da previdência. Então, os 4 direitos do estagiário são esses. Lógico, se a empresa quiser dar mais alguma coisa, pode dar. Mas ele não tem, a princípio, 13º, estabilidade em caso de gravidez, tá? Então, deixando bem claro que são leis distintas. O estágio ele tem que ser no máximo 30 horas por semana, no máximo 6 horas por dia. Aí tem empresa falando, eu posso pegar o estagiário para fazer só o fim de semana, 12, vai dar 24. Não pode. Tem que fazer no máximo 6 por dia. Eu preciso de segunda a sábado. Aí você pode fazer 5 horas por dia para dar 30. Mas não pode, não existe hora extra, ok? Os técnicos e universitários e os pós-graduandos têm que estagiar na área para a qual estão estudando. Não dá para um estagiário de pedagogia e fazer estágio na engenharia, né? Não faz sentido.
Agora, o pessoal de fundamental e ensino médio, e é isso que é até interessante, que é um lance muito legal para a moçada se preparar para o mercado, porque o aprendizado não é só a questão técnica ali, é convivência, é ter disciplina, horário, subordinação, quer dizer, ele aprende um monte de coisa. Quando ele chegar no mercado de trabalho, ele já está preparado. Eles podem estagiar nas mais variadas áreas, porque eles não têm especialidade ainda. Então pode ir desde estoque, vitrine, marketing, logística. A lei não fala nada sobre isso, mas a gente deixa bem claro para a empresa. E, realmente, assim, um estagiário de ensino médio, por exemplo, ele não pode ser um sucedâneo de mão de obra, ele não pode assumir um cargo. Você é caixa. Mesmo porque se ele ficasse no caixa, se faltar um dinheiro, você não pode responsabilizá-lo, você entende? Se não bater os cálculos ali. Então, ele não pode isso. Falei, em que situações de insalubridade, periculosidade, passar uma responsabilidade para ele e cobrar isso daí de uma coisa, sabe assim, uma cobrança mesmo em termos de dinheiro, de que quer que seja, né? Lógico que se houver, de repente, uma questão de roubo, aí é uma outra situação, mas não entra numa questão trabalhista ali, né? De cobrar como um profissional. Os direitos que ele tem são aqueles 4 que eu falei, basicamente, né? Bolsa Auxílio, auxílio transporte, recesso, seguro de acidentes pessoais. E o direito maior dele é o de aprender, de colocar em prática aquilo que ele está aprendendo na teoria. Então, isso é o direito maior que ele tem, né? De não ficar fazendo tarefas repetitivas, por exemplo. Os deveres é ele cumprir e seguir aquilo que está no contrato. Que o contrato de estágio chama-se Termo de Compromisso de Estágio, TCE. Você tem que seguir aquilo, ser responsável na questão do horário, né? Entregar as tarefas solicitadas, né? Ele tem que realizar aquilo ali. Aí a lei prevê depois algumas obrigações também. A cada 6 meses tem que ser entregue um relatório de acompanhamento, fazer o relatório final também, que é de encerramento, uma avaliação do como é que foi aquele aprendizado dele. O termo de estágio, ele pode ser a qualquer momento, inclusive, não precisa esperar o contrato acabar. Diferentemente, eu acho, do aprendiz que tem que ter uma justificativa para encerrar o contrato, né? Acho que são 2 anos. No caso do estágio, a empresa pode simplesmente falar, olha, ele não está rendendo, ele está atrapalhando até a equipe, pode dispensar. O próprio estagiário fala, encontrei outra oportunidade mais interessante, estou indo embora, fui. E em situações mais graves, que a própria escola pediu para cancelar. Geralmente é quando não está mais frequentando a escola, está faltando demais, fechou a matrícula. Então, por isso, pela lei, tem o relatório semestral, que é para a gente acompanhar essa situação escolar dele também. Os programas Você Entrevista e Em Prosa estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista com um assunto interessante. Tá no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. O empreendedorismo feminino traz diversos benefícios à sociedade, entre eles a geração de empregos, movimentação da economia, diminuição da desigualdade de gênero e autonomia financeira. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com a presidente da Startup de Educação Empreendedora para Mulheres, a Shelly Pires, que está ao vivo com a gente numa transmissão via internet. Shelly, uma ótima tarde, obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao Mix da TV, da TV Câmara Taubaté. Eu que agradeço pelo convite. A gente quer conhecer um pouco mais da sua história, né? Então, como é que começou o seu lado empreendedora? Já foi alguma coisa relacionada à família ou partiu de você mesmo essa iniciativa? Não, foi pelas circunstâncias, né? Eu estava numa transição de carreira quando
mudei completamente de uma área para outra. Nessa transição, eu me descobri grávida, em menos de um mês. E aí, nessa transição, eu tive que me desvincular da empresa, porque na época eu era estagiária. E não tinha outra opção a não ser vender algo para sobreviver. E foi a partir daí que eu comecei a realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente tinha de conhecimento, de trajetória, de estar, né, trabalhando no negócio do outro. Deixa eu trazer essa bagagem, formar de administração também. Tenho um MBA em gestão de negócios. Eu falei, deixa eu pegar até toda essa bagagem e agora é hora de fazer o meu. A gente acredita que abrir um negócio é algo fácil, por mais que a gente tenha estudos, né? Mas quando a gente coloca o pezinho no lugar do dono do negócio, a gente começa a entender que as coisas não são como a gente acredita que é. Eu acho que esse é um dos maiores desafios hoje, né, em relação ao empreendedorismo, porque não tem lugar que não seja mais desafiador do que o lugar do dono de um negócio, principalmente quando é uma mulher que não teve outra opção a não ser empreender para dar comida e dignidade, né, para o seu filho. Na época eu estava grávida, e ganhar mercado sendo um novo entrante é muito mais ainda desafiador, porque é como se você fosse um fantasma, né, passeando ali, tentando ser visto e ninguém te enxerga, porque todo negócio pequeno ele precisa de uma estruturação, precisa de um posicionamento, precisa ter a sua voz levada para os seus clientes ideais, né? E na época eu era totalmente perdida, e quando eu comecei foi realmente no susto, foi realmente pela necessidade e pela estatística, né? Hoje a gente sabe que no Brasil a maioria dos negócios que abrem é realmente pela necessidade. É muito porcentagem muito pequena de pessoas que têm dinheiro para investir, faz um planejamento, consegue já começar de forma certa, né? Estruturado no mercado, com funcionários, conseguindo ter braços para ajudar a realmente colocar esse negócio para movimentar, para alavancar e trazer realmente aquilo que o negócio precisa, que é gerar lucro e também emprego e renda, porque faz parte de um contexto social, né? A gente abre negócios para movimentar, circular a economia local, para trazer também riqueza. Quando eu falo de riqueza, é realmente trazer um salário para você conseguir sobreviver, para você conseguir pagar as suas contas, para você ter outras pessoas que você possa cuidar, com também essa remuneração, né? Não foi dessa forma que eu comecei, levei um pouquinho de anos para conseguir me estruturar, mas eu acredito que os desafios continuam, mesmo depois de 8 anos. Né? A gente só muda hoje, realmente a percepção desses desafios. Teve coisas que a gente hoje, eu consigo ensinar para outras empreendedoras os desafios que elas vão começar no negócio e trocar com outras mulheres também, que essa é a minha função de troca, além da troca de conhecimento, é ser essa rede para outras mulheres, para elas não ficarem tão sozinhas, solitárias, porque às vezes as pessoas que estão do nosso lado, nossos familiares, nossos amigos, não compreendem, né? Essa nossa atitude de estar aqui todos os dias acordando e buscando um sonho de fazer o seu negócio acontecer. Nós estamos conversando com a Shelly Pires, que é presidente da startup Educação Empreendedora para Mulheres. A nossa conversa ela é via internet, então por isso o nosso áudio tem alguns momentos que ele fica um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Shelly, aproveitando a sua presença aqui, né, e já homenageando também esse Dia das Mulheres e também parabenizando pelo seu trabalho e trajetória, hoje, para empreender, tem diferença se você é homem ou mulher? Os desafios são parecidos ou não? Eu acredito que ainda nós temos dentro da sociedade essa questão ainda do machismo estrutural. A gente não pode passar pano ainda, a gente não pode falar que está tudo tranquilo, está tudo bem, está tudo certo, porque até quando a gente vai, uma mulher, né, sai do seu lugar para ir fazer uma negociação com uma pessoa, fazer uma apresentação, ainda existe sim um pouquinho desse ruído, que eu chamo de realmente do machismo estrutural. Fora que um homem,
para ele é muito mais fácil ele sair de casa de manhã, voltar no final da tarde com os seus objetivos e metas de negócio para ser alcançado. Já nós, mulheres, principalmente nós que somos mães, a gente tem toda uma outra demanda, né? De levar a criança para a escola, de ter que fazer lancheira, arrumar a mochilinha, né, começar a pensar com quem eu vou pedir ajuda se acontecer qualquer coisa com a criança na escola, né, se não está programado aquele dia na minha agenda. Então, os desafios hoje da mulher ainda continuam muito complexos, até pelo fato de que quem é pequena empreendedora, que é mãe, que tem criança pequena, muitas das vezes elas não conseguem creche, pelo fato da criança ainda não estar naquele momento que está o dia inteiro na escola. E isso também acaba gerando até um desconforto emocional para essa mulher, que ela quer realmente buscar sua renda, batalhar ali com o seu negócio. Então, a gente começa a ver um pouquinho dentro da sociedade ainda esses tropeços que em pleno 2025 a gente fala assim, poxa vida, a gente ainda continua debatendo com isso, a gente continua ainda discutindo isso para tentar trazer solução para o pequeno empreendedor que ainda vive na informalidade, não está formal, mas de alguma forma ainda traz renda para dentro de casa, mas não tem uma rede de apoio, como, né, um homem que ele não precisa ficar pedindo ajuda toda hora para alguém para buscar criança, para levar no médico, entre outras demandas que nós mulheres ainda temos. Esses desafios, né, nós somente da mulher empreendedora, da mulher líder, da intraempreendedora, também que está dentro de outras empresas, empreendendo dentro de outros, né, de outros setores. Então, eu vejo muito ainda isso acontecer. E eu acredito que isso vai levar ainda pelo menos bons anos até que a gente consiga trazer mais igualdade para o nosso contexto, né, de rede de apoio, rede de suporte, para que a gente ainda tente um pouco nivelar essa questão das diferenças. Mas existe sim, isso a gente não pode tapar. Isso realmente acontece, não é só comigo, né, com muitas mulheres, e a gente precisa unir força e juntas pedir um pouco mais de direitos, né, civis, para que também isso possa ser não somente uma parte que está tentando algo, mas sim que toda a política pública, toda a sociedade consiga enxergar que nós, mulheres empreendedoras, ainda temos muito que desenvolver na questão da sociedade, na questão de ambiente. Eu acredito que a questão do ambiente também. Quanto mais pessoas estão juntas com a mesma mentalidade, a gente consegue muita coisa unida. A gente ainda tem um pouco dessa desunião, cada um olhando ainda um pouco para a sua dor, sofrendo sozinho, sendo que a gente poderia estar se unindo força, debatendo mais, para trazer soluções pontuais para a mulher empreendedora. Shelly, o seu modelo de negócios, ele busca o fortalecimento das mulheres, né? O que te inspira a continuar ajudando outras mulheres? Eu acredito que é um pouquinho dessa semente de trazer esse conhecimento que junto a gente é mais forte. Não adianta a gente falar que não, né? O Brasil, ele é um país muito caloroso, né? A gente vê isso até na parte da política, né? Quem é lado A, lado B, quando se juntam, se fortalecem, né? E isso é uma democracia. Então, eu acredito que quando a gente se unir realmente em prol de um bem comum, né, para as mães, mulheres empreendedoras, a gente começar a falar mais sobre isso, debater sobre isso, começar a trazer em pauta que isso não é somente uma modinha do momento, não, né? É um desenvolvimento social da mulher, é um desenvolvimento que a mulher consegue gerar renda, né? Ela tem essa emancipação financeira. Né? Quando a gente está falando de emancipação financeira, não quer dizer que ela está assumindo toda essa postura financeira de manter uma casa, mas sim, junto com o esposo, com alguém da família, ela consegue unir renda para que essas pessoas do núcleo familiar consigam viver melhor, né? Com mais dignidade. Eu gosto de falar sobre isso. E com isso, a
consegue fortalecer nela o que a gente tem de mais importante, que é a nossa inteligência emocional. Porque o empreender, se a gente não tivesse inteligência emocional, que a gente vai desenvolvendo com os nossos processos, né, com o nosso conhecimento da nossa vida, a gente começa a trazer o quê? A gente consegue trazer uma mulher mais livre emocionalmente, para ela conseguir viver não somente um relacionamento saudável, mas um relacionamento de negócio, um relacionamento com cliente, um relacionamento com os pares, com os meios internos. Então, eu acredito que quando a gente dá essa oportunidade de ajudar outras mulheres, de trazer conhecimento, como elas podem se desenvolver, não somente com a capacitação de ter o negócio, mas também com habilidades emocionais para que ela consiga gerir isso, a gente está trazendo mais dignidade para essa mulher, para ela lidar não somente com os desafios do negócio, mas também com os desafios de vida, porque não tem como separar o CNPJ do CPF, principalmente nós mulheres misturamos muito, somos muito sentimento, né? E eu acredito que trazer essa percepção de que somos um ser único, que a gente tem que dividir sim, né? As nossas demandas entre negócio e pessoa, mas chega num momento que a gente, para lidar com outras pessoas, a gente tem que trazer sentimento. Então, a gente tem que ter essas habilidades emocionais também para gerir o nosso meio, né, o nosso ecossistema, que é negócios e pessoas. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela nossa conversa. Já adianto, também desejo, né, novamente um feliz Dia das Mulheres para você, suas mentoradas, todos os seus pares, aí, sua rede de apoio. Muito obrigado pela sua participação e espero encontrá-la novamente numa próxima oportunidade. Obrigada. A entrevista completa está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo final de semana e continue aqui conectado com a nossa programação.